E nós queremos te apresentar o mês de fevereiro. Nós acreditamos que nos 28 dias de fevereiro, o Senhor terá um milagre reservado para mim, para a minha família, para cada dia do mês. Diga: Senhor, se porventura vierem alguma luta, alguma provação, alguma dificuldade, eu já te apresento agora. Me capacita, me reveste, me enche de autoridade, porque eu vou passar cantando o hino da vitória, e vou sair do outro lado, dizendo, declarando: só o Senhor é Deus. Eu vou sair do outro lado, dizendo, declarando, jubilando, em o nome de Jesus, que só o Senhor é Deus. Jogue a tua mão para cima e declare comigo nesta noite: só o Senhor é Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar declarando que só o Senhor. Esse ambiente está tomado da glória de Deus. Se eu fosse você, não ficava com os olhos abertos, olhando para a direita, para a esquerda, não. Eu te convido a levantar as mãos e por um minuto você vai agradecer a Deus pelo que Deus já está preparando para você. Deus está trabalhando em teu favor. Eu vou repetir: Deus está trabalhando em teu favor. Isaías 64:4. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em teu favor. Eu não estou dizendo que é o seu advogado, eu não estou dizendo que é o seu médico, eu não estou dizendo que são os políticos da cidade, eu não estou dizendo que é o teu patrão, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu vizinho. Eu estou dizendo que Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em nosso favor. Então jogue a tua mão para cima e glorifique a Ele. Se prepare para ser curado nesta conferência. Se prepare para ser renovado. Se prepare para receber o batismo com o Espírito Santo. Se prepare para receber dons espirituais. Se prepare para receber a bênção, o milagre que você precisa. Se prepare para Deus realizar os teus sonhos. Os teus amigos não acreditam. Pessoas que estão à tua volta não acreditam. Mas você está declarando: 2021 será um ano das minhas realizações, porque quem expande realiza. Declare isto comigo: 2021 será um ano das minhas realizações, porque quem expande realiza. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Digam aleluias. Vamos chamar o pregador desta noite. Os pregadores serão um fator de surpresa nesta conferência. Todos os anos a gente faz banner, coloca o nome dos pregadores, mas esse ano a direção do Espírito Santo é para que nós não divulgássemos os nomes dos pregadores. Amém? Nesta noite nós queremos convidar para nos trazer a palavra. Por favor, não converse.
Por favor. Por favor. Não converse. Amém? Presbítero Jonatas vai nos trazer a palavra nesta noite. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Deus abençoe a jovem que cantou. Deus continue te usando, minha filha. Toda a família, sejam bem-vindos. Vocês estão na vossa igreja. Vamos recebê-los com um bem-vindo caloroso. Vamos lá? Estenda suas mãos para cá, diga: Senhor Jesus, nesta noite, o teu filho, Jonatas, será boca de Deus para nós neste lugar. Usa o teu servo e fala conosco, porque nós queremos sair desta casa com um direcionamento, com uma instrução e com uma palavra rema para o mês de fevereiro, em o nome de Jesus. A igreja diga amém. Deus te abençoe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o verdadeiro ador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que há quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és. Mas a minha oferta eu não
não sair daqui sem te oferecer, meu Deus. Porque eu vim pra reconhecer, e eu não saio daqui sem fazer o que eu vim te devolver. E se nada tiver, eu vou continuar te adorando, ainda que a figueira não floresça, e ainda que as dificuldades venham, eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro vir. A vitória veio na base. É porque Ele é fiel. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e declare do profundo do seu coração: sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, livro do Esdras, capítulo de número 3. Há um peso de glória sobre este lugar. Eu louvo o nome do Senhor, porque enquanto eu chegava nessa casa, enquanto eu parava naquele estacionamento, enquanto o culto estava sendo ministrado, eu senti uma glória me abraçando. Eu fui invadido por uma glória quando eu desci os pés do carro onde eu estava. E a presença do Senhor começou a inundar o meu coração. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a presença do Senhor está palpável neste lugar. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: eu não aceito que você saia daqui da mesma maneira que você adentrou nesse lugar. Esdras, capítulo de número 3. Quero ser grato a Deus pela vida da nossa liderança, apóstolo Carlos Bastos, bispo Iracema, todo o corpo de obreiros que compõem esse ministério. Que Deus continue abençoando vocês pela oportunidade e pela confiança de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que Deus continue vos abençoando poderosamente.
Obrigado por nos instruir, por nos direcionar. É bem verdade que, como foi louvado aqui pela essa jovem, quem nos vê não conhece a nossa história, quem nos vê não sabe o que nós passamos, e cada um tem a sua trajetória com Deus, e eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque se eu estou aonde estou, se eu cheguei aonde cheguei, foi em primeiro lugar por causa do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque eu tive e tenho líderes e pais que me instruíram, que me corrigiram quando necessário, que me elogiaram quando necessário e que me abraçaram, que não me jogaram fora. O que nós temos visto é que está havendo uma inversão de valores e pessoas estão sendo tratadas como se fossem descartáveis. A partir do momento que ela já não está mais do seu lado, a partir do momento que ela não está mais fazendo aquilo que lhe favorece, a partir do momento que ela erra, que ela comete um erro, as pessoas já não querem mais ter por perto. As pessoas não abraçam mais. As pessoas deixam de lado. E eu louvo a Deus porque nós temos uma liderança que investe no nosso ministério, que acredita no nosso ministério. Eu quero agradecer ao Senhor apóstolo, agradecer ao Senhor Pai, agradecer à senhora bispa, mãe, por ter me cobrado, por ter me instruído e por ter me direcionado para o caminho que eu tenho certeza que enquanto vida eu tiver, eu vou permanecer nele. Só quem acredita que a palavra de Deus ela adentra aos nossos corações e faz a mudança que é necessária, levante as suas mãos e dê um glória a Deus do mais profundo do seu coração. Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo de número 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, e os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Versículo de número 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então se apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, agradecer pela tua palavra que foi lida neste lugar. Nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, ou melhor, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Eu estou completamente na tua dependência e o Senhor faz aqui o que o Senhor quiser. O Senhor tem total liberdade para falar aos nossos corações.
em nome de Jesus, e você pode tomar o seu assento dando glória a Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre o livro de Esdras, e que Esdras foi um importante líder para a história de Israel. Esdras liderou uma caravana dos exilados da Babilônia para Israel, uma caravana expressiva, uma caravana que tinha aproximadamente 1.754 homens, juntamente com ele. E contando as pessoas que vieram nessa caravana, contando o número de crianças e mulheres, era um número de aproximadamente 5.000 pessoas que foram exilados da Babilônia através da caravana de Esdras. É importante nós observarmos que Esdras não está saindo de um lugar agradável. Esdras não está tirando o povo de um lugar agradável. O povo está saindo do cativeiro. O povo está saindo de um lugar onde eles estavam sendo oprimidos. O povo está saindo de um lugar onde eles estavam sendo massacrados, onde eles não tinham a sua liberdade, onde eles estavam sendo condicionados à escravidão, onde eles não podiam fazer o que queriam, onde eles não podiam adorar o Senhor Jesus Cristo. E Deus, todas as vezes que vê que as coisas começam a trilhar um caminho que não é para ser trilhado, Deus levanta homens e mulheres com temor, com unção, com graça, com sabedoria, para livrar o povo dele. Eu quero que você entenda isso, porque muitas das vezes nós ficamos preocupados, porque nós vemos as coisas caminhando de forma que nós não gostaríamos que caminhassem. Muitas das vezes nós vemos as coisas tomando uma direção que nós não gostaríamos que tomasse. Mas todas as vezes que Deus vê o povo dele se perdendo, Deus olha para o meio do povo e levanta alguém com temor, com graça, com unção e com sabedoria para livrar o povo dele. Eu vou repetir essa palavra para que você entenda e que fique bem fixa na sua cabeça. Todas as vezes que o povo de Deus começa a se desvirtuar do caminho, todas as vezes que o povo começa a perder o Senhor Jesus de vista, Deus levanta um homem. Deus não precisa de muita gente. Deus não precisa de multidão. Deus não precisa de uma caravana com a mesma visão. Deus precisa de um homem. Eu quero que você entenda bem essa palavra, porque esse homem pode ser eu e pode ser você. Esse homem não precisa ter teologia, esse homem não precisa ter ensino superior, não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado. Esse homem que Deus procura precisa ter temor. O sábio Salomão diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E tudo que Deus quer encontrar em nós nos dias de hoje é alguém que tenha temor. Porque se nós tivermos temor no nosso coração, nós não pecaremos contra o Espírito Santo. Se nós tivermos temor no nosso coração, nós não pecaremos contra a santidade de Deus. Se nós tivermos temor nos nossos corações, nós não vamos nos envolver com o pecado. Se nós tivermos temor nos nossos corações, nós não compartilharemos com aquilo que o mundo compartilha. Nós não participaremos das rodas dos escarnecedores. Se nós tivermos temor, nós não participamos de fofoca. Não participamos de mentiras, de disse-me-disse, de contendas. É por isso que Deus procura um homem com principalmente uma qualidade: temor. E eu quero que você refresque a sua memória. Se nas suas orações você tem pedido ao Senhor
para que Ele ponha temor no seu coração. Eu quero te refrescar a memória, que você comece a se perguntar se você tem orado ao Senhor para que o Senhor coloque temor no seu coração. Para que você não peque, para que você não se envolva com o pecado. Esse povo estava começando a se envolver com o paganismo, se envolvendo com coisas que Deus não aprova, se envolvendo com coisas que Deus tinha dito para que não se envolvessem. Esse povo está começando a caminhar em direção contrária à vontade de Deus. E como eu disse para vocês, Deus levanta um homem, e esse homem chamado Esdras, ele traz esse povo, e eu quero que vocês pensem comigo que o tempo de caminhada do cativeiro até Jerusalém foi uma caminhada longa. Tiveram que passar pelo deserto. Imaginem vocês, pessoas saindo de um cativeiro, pessoas saindo de situações parecidas com uma escravidão. Imaginem vocês, pessoas saindo machucadas de um lugar, com a esperança de que vão ir para algum lugar onde elas sejam curadas, com a esperança de que elas passem para um lugar melhor, com a esperança de que ao sair do cativeiro elas vão chegar num lugar onde vão poder curar suas feridas. E olha que contradição. Ao sair do cativeiro, eles não estão indo para um lugar onde iriam curar feridas. Eles não estavam indo para lugares favoráveis. O povo sai do cativeiro para enfrentar o deserto. O povo sai do cativeiro e tem que passar pelo deserto até chegar a Jerusalém. E é importante nós observarmos que deserto nunca foi a intenção de Deus matar alguma pessoa que Ele submete a passar pelo deserto. Deus nunca teve intenção de matar quem Ele submete ao deserto. Quando Deus submete eu e você para passarmos pelo deserto, Ele não está querendo que nós morramos. Ele está querendo que nós venhamos aprender com o que nós iremos passar. Eu quero que vocês entendam que esse povo está machucado. E no deserto é uma situação muito extrema. Porque durante o dia faz muito sol e durante a noite faz muito frio. Imaginem vocês esse povo cativo saindo do cativeiro machucado, arrebentado, chicoteado e tendo que passar pelo deserto durante o dia, o sol batendo nas suas feridas. E durante a noite o vento machucando. Eu vou repetir essa palavra. As feridas estão abertas e o sol está batendo em cima. As feridas estão abertas, mas o vento continua batendo. E você começa a se perguntar para Deus, Deus, por quê? Eu estou ferido, estou machucado e não estou entendendo por que o Senhor está me submetendo a tudo isso. Eu não estou entendendo por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação, se o Senhor sabe que eu estou machucado. Se o Senhor sabe que as minhas feridas estão abertas. Só que Deus está te preparando para atravessar o deserto. Eu quero pedir que você levante as suas mãos, porque há uma graça muito grande do Senhor aqui neste lugar. Deus está permitindo você passar pelo deserto com feridas abertas, porque Ele, além de te curar, Ele quer te preparar. Tem pessoas que ainda não entenderam. Ele não quer somente te curar, Ele quer te preparar. Irmãos, não é uma travessia de uma semana pelo deserto. Não é uma travessia de um mês pelo deserto. Esse povo está passando pelo deserto durante 4 meses. Uma caminhada de 4 meses exposto ao sol.
exposto ao vento, exposto ao sol, exposto ao vento, exposto ao sol, exposto ao vento, exposto ao sol, exposto ao vento. Você deve estar se perguntando, Jonatas, por que você está enfatizando tanto isso? Simples. Porque você está exposto à natureza, mas não está exposto aos inimigos. Eu permito que você fique exposto à natureza, mas não permito que você fique exposto aos inimigos. Tem pessoas que ainda não entenderam essa palavra. Imaginem vocês sair do cativeiro machucado e ter que enfrentar inimigos dentro do deserto. Imaginem vocês qual é a força desse povo para reagir a uma guerra no deserto. Qual é o preparo desse povo para enfrentar uma guerra no deserto? E Deus está dizendo, eu permito que você fique exposto à natureza, que os ventos possam te machucar, que o sol possa te machucar, mas eu levanto as minhas mãos impedindo que os inimigos toquem em você. Continue com as suas mãos levantadas, porque eu quero dizer algo para você nessa noite. A sua casa está sendo protegida porque Deus está com as mãos estendidas sobre a sua casa. A sua família está sendo protegida porque Deus está com as suas mãos estendidas para a sua família. Não é porque nós merecemos, é porque nós estamos passando pelo deserto e estamos passando suportando. Esse povo estava exposto à natureza, mas não estava exposto aos inimigos. E esse tempo em que esse povo estava atravessando o deserto, era Deus preparando, porque tinha algo muito melhor para a vida deles. E o que Deus tinha de melhor, Jonatas? Deus tinha preparado algo que eles não faziam há muito tempo. Porque enquanto estavam sendo escravizados, enquanto estavam sendo cativos, não podiam adorar ao Senhor. Quando nós lemos o livro do Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos lembrar que o faraó daquela época, vendo o povo de Israel crescer, a estratégia que ele teve foi: aumente a carga de trabalho para que eles não venham ter tempo, para que tenham filhos e para que adorem ao Senhor. Aqui, eles estavam passando pelo deserto porque Deus estava preparando para que quando eles saíssem, eles pegassem, colocassem a mão na obra e não voltassem atrás. Entenda que eles estavam cativos, e cativos não têm opção de escolha. Escravo não tem opção de escolha. Não tem liberdade para escolher o que quer fazer, o que quer comer, o que pode fazer com a família. Escravo não tem essa opção. Um cativo não tem essa opção. Então, eles estavam sem poder adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Só que Deus já estava preparando tudo. Porque o templo tinha sido derrubado. O templo tinha sido totalmente quebrado. E Deus queria que a adoração voltasse. Deus queria receber novamente a adoração do povo de Israel. E quando eles atravessam esse deserto ao qual tinham sido submetidos, a Bíblia diz que se ajuntou um povo como um só homem. E o primeiro requisito que eu quero deixar para você aqui nessa noite, para você que atravessou o deserto com feridas e que graças a Deus saiu curado, talvez você reclamou tanto pelo deserto que você passou, mas você esqueceu de observar que quando você saiu do deserto, você já estava curado. Quando você atravessou o deserto, as suas feridas já não estavam mais abertas. Porque o Senhor já tinha te curado. Porque o Senhor já tinha te restaurado. Porque o Senhor já tinha te restabelecido. Talvez você se esqueceu, você reclamou tanto durante o momento em que passou pelo deserto, que quando saiu você não observou que o preparo que Deus estava fazendo com você foi tão grande,
que Ele teve cuidado de cuidar de você. E esse povo, quando atravessa o deserto, tem uma liderança que entende que para reconstruir o templo, eles precisam ter unidade. Irmãos, nós já ouvimos tantas palavras aqui sobre unidade, tantas palavras que vieram de encontro aos nossos corações, mas é algo que nós precisamos continuar entendendo. Porque muitas das vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não colocamos em prática. E tudo que nós precisamos para reconstruir algo que se quebrou nas nossas vidas, algo que se desfez, algo que se perdeu, tudo que nós precisamos fazer é estar em unidade. O primeiro requisito para que esse povo reconstruísse o templo era estar em unidade. Não adiantava eles reconstruírem um templo, mas a igreja está partida. Qual é a motivação de você restabelecer o templo, as paredes, mas a igreja está rachada? A intenção de Deus não é que a igreja esteja rachada. O templo pode estar quebrado. Receba essa palavra. O templo pode estar quebrado, mas a igreja precisa estar... As paredes podem estar no chão, mas a igreja está de pé. Conseguiram derrubar o templo, mas não conseguiram derrubar a igreja. Eu acho que você não entendeu essa palavra. A única coisa que estava no chão eram as paredes, porque a igreja estava em unidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale o seguinte para ela: o templo pode estar quebrado, mas se eu e você estivermos unidos, a igreja permanece de pé. O que acontece nessa época é exatamente isso. O que está quebrado é somente o templo, porque a igreja está em unidade. E uma igreja que se encontra em unidade, Deus financia o projeto. Jonatas, de onde você está dizendo isso? Simples. Quem foi que financiou o projeto da reconstrução? Ciro. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Só que quando Deus aprova alguma coisa, e quando Deus vê a igreja unida, algumas pessoas já conseguiram entender essa palavra. Quando Deus aprova alguma coisa, e quando Deus vê uma igreja unida, levante as suas mãos, porque eu vou trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Ele financia o projeto. O que Deus procura não é muita gente. O que Deus procura é uma igreja. Nós ouvimos o nosso apóstolo dizer que a matemática de Deus é diferente. Em meio a tantas igrejas só existe uma. O que Deus quer ver dos altos céus é ver uma grande quantidade de pessoas dentro do templo, sim, mas é ver um povo. Quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para o templo e vê uma igreja, e Ele vê que Ele aprovou aquilo que você está fazendo, é o momento em que Deus se levanta do trono e diz: vou começar a financiar.
o projeto que eles estão fazendo. Jonatas, por que você está dizendo isso? Porque se 2021 é o ano das realizações, só vai existir realização se a igreja estiver... As realizações só virão se a igreja estiver... Eu vou repetir mais uma vez. As realizações só virão se a igreja estiver... Vamos para o versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor. Escute isso aqui. Você precisa entender que no corpo de Cristo, você é um edificador. Que na igreja do Senhor, você é um edificador. Se você não pegar isso aqui, eu fico triste por isso. Mas quando o edificador cumpre o seu papel, o sacerdote pode desempenhar também a função dele. Quando um edificador entende que ele precisa fazer a sua parte, os sacerdotes e os levitas estão se preparando. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que enquanto você não coloca a mão no arado, enquanto você não chama a responsabilidade para si, para ajudar na obra de Deus, o sacerdote e o levita têm que fazer, além da função deles, a função de um edificador. E aí, se isso acontecer, nós não podemos cobrar do sacerdote e do levita aquilo que eles têm função de fazer. Jonatas, explica isso para mim. Explico. O pastor tem que pastorear, tem que sair para evangelizar, tem que fazer visita, tem que ir no seu trabalho, tem que ir na sua casa. Por quê? Porque o edificador não entende que ele tem que fazer o seu papel. O pastor tem que se desdobrar durante todo o dia, ou melhor, o sacerdote e o levita tem que se desdobrar durante todo o dia, para que as coisas aconteçam enquanto o edificador está parado. Só que quando uma igreja está unida, quando a igreja entende que precisam estar juntos, os edificadores não cruzam os braços. Os edificadores não ficam parados olhando e dando pitaco no que tem que fazer. Os edificadores vêm e fazem isso aqui. O que precisa fazer? É carregar isso aqui para lá? Deixa que eu levo. O que precisa fazer é cavar poço? Me dá a enxada que eu cavo. O que precisa fazer é cuidar de gente ferida? Me dá azeite, deixa eu cuidar. Pastor, sacerdote, levita, daqui, eu vou tirar um pouco da responsabilidade de vocês. Deixa que eu vou fazer simplesmente a minha função. Quando uma igreja entende que os edificadores precisam trabalhar, na hora da inauguração, os sacerdotes e os levitas se apresentam preparados. Eu vou repetir essa palavra. Quando você entende que precisa trabalhar, quando você entende a sua função no corpo de Cristo, quando você entende que você precisa trabalhar na obra do Senhor, quando chega o momento da honra de Deus, quando chega o momento da aprovação de Deus, ou melhor, que quando chega o momento de Deus realizar o milagre, quando chega o momento da realização do milagre, o sacerdote se apresenta preparado. O levita se apresenta preparado. O que você está dizendo com isso, Jorge? O pregador vem, prega e é uma bênção. O levita vem, louva e é uma bênção. E o edificador continua trabalhando.
Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está querendo que você seja um edificador melhor do que você foi no ano de 2020. Talvez no ano de 2020, com a pandemia que chegou para todos nós, você abandonou a sua função. Você parou de fazer o que estava dando certo. E até agora você não conseguiu voltar a fazer. Por quê? Porque depois que você para de fazer algo, você criar o hábito novamente de fazer é muito difícil. Depois que você para de trabalhar na obra do Senhor e que você quer voltar, o que Satanás mais tenta fazer é paralisar a força da igreja. É paralisar os movimentos daquele que parou. Só que eu vim debaixo de uma graça de Deus profetizar sobre a sua vida que nenhuma ação de Satanás vai ser possível e vai ser capaz de paralisar os movimentos da igreja do Senhor. Levante as suas mãos o mais alto possível, porque eu quero trazer essa palavra debaixo de uma graça do Senhor. Nada vai ser possível de paralisar o movimento da igreja do Senhor. Só que para isso, nós precisamos entender que precisamos continuar. Nós precisamos continuar. Irmãos, qual é a motivação desse povo, depois que saiu do cativeiro, reconstruir um templo? Se já estavam trabalhando num tempo muito maior do que eles deveriam. Qual é a motivação? Uma única. A igreja está unida. Quando a igreja está unida, quem está fora da visão entra. Quando a igreja está unida, quem estava fora do projeto entra dentro do projeto. Quando uma igreja está unida, quem estava fora da visão da liderança entra dentro da visão da liderança. Quando uma igreja está unida, quem estava desanimado se anima. Quando a igreja está unida, quem estava pensando em parar já não quer mais parar, quer trabalhar para o Senhor. Quando uma igreja está unida, quem estava pensando em desviar, está pensando em ser obreiro na casa do Senhor. Quando uma igreja está unida, caminham todos juntos numa só direção. E a prioridade desse povo, em primeiro lugar, é estar unido. A segunda prioridade desse povo é estabelecer o altar do Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que o templo estava quebrado e para eles levantarem e reconstruírem um templo demandaria tempo. Para eles reconstruírem o templo, levantarem os alicerces, as paredes, demandaria tempo. Então, qual é a estratégia que Deus dá? Vamos erguer o altar. Por quê? Porque o altar não depende de tempo. Altar estabelecido não depende de tempo. Eu vou repetir essa palavra. Porque ter altar estabelecido não depende de paredes, não depende de porta aberta, não depende de espaço para que você se assente. Ter altar estabelecido é quando você entende que você precisa estar em oração e em unidade. O que Deus estava mostrando para esse povo é que por mais que a construção do templo demandasse tempo, Deus queria que a adoração voltasse logo. O que Deus estava mostrando é que o templo pode demorar a se levantar, mas o altar não pode demorar a ser levantado.
Eu prefiro que o templo demore a ser levantado do que o altar demore a ser estabelecido. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: o templo pode demorar mais um pouquinho, mas eu quero que o altar esteja estabelecido na sua vida. Eu quero que o altar esteja estabelecido na sua casa. Eu quero que o altar esteja estabelecido na sua família, no ministério, no meio da igreja, no meio dos obreiros, no meio dos ministérios. Eu quero a prioridade do altar. O altar sempre será prioridade. E eles se unem e levantam um altar. E olha o que diz o versículo 4. E celebraram a festa dos tabernáculos. Irmãos, imaginem vocês, esse povo cavando poço para poder botar os alicerces do templo. Imaginem vocês, esse povo trabalhando durante o dia e tendo força para celebrar à noite. Durante o dia trabalhavam e durante a noite estavam celebrando. Durante o dia eles estavam trabalhando e durante a noite está celebrando. Durante o dia está trabalhando e durante a noite está celebrando. Você não está entendendo que a mesma coisa que aconteceu no tempo de Esdras está acontecendo nos dias de hoje. Porque você passou o seu dia trabalhando, mas a noite está aqui. Você passou o dia trabalhando, tendo que fazer as suas coisas, só que à noite você reservou um tempo para estar celebrando. Eu vejo que Deus faz coisas pequenas, mas que são lindas. Porque Deus, em primeiro lugar, faz com que todo o povo se una. Depois faz com que o povo entenda que precisam estabelecer um altar. Depois faz com que o povo faça celebrações, festa, em meio a destroços. Porque se o templo estava derrubado, eles estavam tendo que cavar primeiro os entulhos, tirar os entulhos, para depois cavar. Só que a preocupação do povo não é se eles vão ter mais força, se eles vão ter que fazer mais força. A preocupação do povo é: eu preciso levantar o alicerce. E sabe qual é a principal função de Satanás? Impedir o alicerce de ser levantado. Porque o alicerce ele não cresce da superfície para cima. O alicerce ele não cresce do básico para cima. O alicerce, ele primeiro é aprofundado. O alicerce ele vai primeiro para onde? E depois ele vai para onde? A fúria de Satanás é que você não está procurando crescer para cima. A fúria do diabo não é porque você está buscando crescer para cima. É porque você está buscando para baixo. O crescimento para cima é consequência do que você faz para baixo. Eu vou repetir essa palavra porque você não recebeu ela. O crescimento para cima é consequência do que você faz. O crescimento para cima é resultado da construção que você faz. Quer um segredo? Ora mais. Quer um segredo? Quer um segredo? Fecha a boca. A consequência vem, irmão. O crescimento que às vezes a gente acha que não chega é questão de tempo. O crescimento é questão de tempo. É por isso que muitas pessoas não estão crescendo verdadeiramente. Porque estão buscando um crescimento superficial. Um crescimento onde eles colocam o alicerce da superfície para cima
e acham que já estão crescendo. Só que o perigo é que os ventos vêm. O perigo é que as dificuldades também vêm. O perigo é que as circunstâncias são contrárias. E alicerce que foi levantado em cima de superfície não subsiste. Enquanto um alicerce que foi construído para baixo, pode vir vento, pode vir dificuldade, pode vir tribulação, pode vir deserto, pode vir dificuldades, mas o alicerce continua intacto. O alicerce continua intacto. É por isso que Satanás está tentando impedir que você cresça para baixo, porque ele sabe que se você crescer para baixo, ninguém consegue te arrancar de onde você está, ninguém consegue te tirar da posição, ninguém consegue te tirar do foco. É por isso que Satanás está tentando fazer com que você não cresça para baixo. Vem cá, Gabriel, por favor. Quando alguém decide construir um alicerce para baixo, ele está aparecendo ou diminuindo? Enquanto Satanás está querendo que você fique vulnerável, você está descendo. Enquanto Satanás está querendo que você cresça para cima, da superfície para cima, para que você fique vulnerável, você decidiu crescer para baixo. E a fúria de Satanás, que ele não consegue te atingir, é porque você decidiu crescer para baixo. E como resultado de um crescimento para baixo, vem um crescimento para cima. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode esconder uma cidade edificada. Porque uma cidade edificada não constrói o alicerce da superfície para cima. Uma cidade edificada, ela procura crescer para baixo. Enquanto você decidir crescer para baixo, a mão do Senhor vai proteger a tua casa. Caminho seguro para você. Caminho seguro para a sua família. Caminho seguro para os seus bens. Sabe por quê? Porque decidiu crescer. Caminho seguro porque decidiu crescer para baixo. E não é vergonha crescer para baixo. Não é vergonha você começar de baixo. Vergonha é quando você puxa o tapete de alguém. Vergonha é quando você quer tirar a oportunidade de alguém. Vergonha é quando você precisa difamar alguém para poder ter a sua oportunidade. Deus está te dizendo, vá se preparar.
Porque eu estou dos altos céus te olhando. A palavra de Deus para nós essa noite é: vá se preparar, porque tua oportunidade vai chegar. Constrói teu alicerce para baixo, que eu vou trazer o crescimento para cima. Fica tranquilo. Se preocupa em crescer para cima em primeiro não, porque a adversidade consegue te tirar da visão. Se preocupa em crescer para baixo, que eu trago o crescimento para cima. Se preocupa em crescer para baixo, que eu trago o crescimento para cima. Irmão, ninguém consegue conter o crescimento de algo que Deus já disse que vai crescer. Ninguém consegue deter o crescimento daquilo que Deus disse que vai florescer. Ninguém consegue paralisar aquilo que Deus já disse que vai crescer. Então, sabe qual é o objetivo de Satanás? Começar a te tirar do foco antes de você construir para baixo. É claro que as adversidades e as dificuldades e os levantes de Satanás vêm quando você está crescendo para cima. Mas ele sabe que a facilidade que ele tem, entre aspas, maior, é quando você ainda não cresceu para baixo. A maior oportunidade que Satanás tem de tirar alguém da visão é enquanto ele não cresceu para baixo. Porque depois que ele cresce para baixo, irmão, depois que o crente cresce para baixo, depois que ele ora sem o pastor mandar, depois que ele jejua sem o líder dos jovens mandar, depois que ele se consagra, está aqui nos eventos da igreja sem a mamãe e o papai mandar, depois que ele vive uma vida de oração sem que ninguém peça para ele orar, é quando Satanás começa a olhar e falar: agora eu vou ter que tentar atingir de outra forma. Porque ele eu já não consigo mais. Será que você entende que é por isso que as adversidades vêm contra você através dos seus? Será que você consegue entender que Satanás tenta te quebrar, te machucar, te ferir, te fazer parar através dos seus? É porque ele já entendeu que você cresceu, quando você cresce para baixo, o que Satanás tem que fazer é tentar tocar naquilo que toca em você. É tentar encostar naquilo que encosta em você. E já que Satanás não consegue tocar em você, não consegue te tirar a sua estrutura, machucar e nem balançar a sua estrutura, o que Satanás tenta fazer é tocar aquilo que toca você. É por isso que Satanás vai em cima dos seus filhos. É por isso que Satanás vai em cima da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes. É porque Satanás já entendeu que em você é porque Satanás já entendeu que se for em você, não vai adiantar. É porque Satanás já entendeu que você construiu a sua base para baixo. Uma base de oração, uma base de jejum, uma base de estudo da palavra. É por isso que Satanás já não tem tantas estratégias mais para investir contra você. Aí ele vai nos seus. Só que eu quero avançar porque eu preciso devolver. Primeiro o povo se une. Primeiro o povo, depois o povo faz o quê? Depois o povo faz o quê? Ergue o altar. Depois o povo faz o quê? Está muito fraco. O povo ergue o altar. Depois da unidade, o povo faz o quê? Depois de erguer o altar, o que o povo faz? Celebra. Depois que o povo ergue o altar, o que o povo faz? Só que em meio a toda a celebração tem sempre os críticos.
povo está feliz, porque eles estão vendo a edificação do templo sendo construída, a estrutura do templo sendo construída. E os jovens olham para aquilo e se sentem maravilhados, porque eles saíram do cativeiro, nunca viram um templo levantado. Os jovens saem do cativeiro e veem aquele templo sendo levantado, e aquilo deixa aqueles jovens maravilhados. Só que os velhos, que saíram também do cativeiro, já tinham visto o templo de Salomão. E sabe qual é o maior perigo? É quando você não entende que o que ficou no passado, ficou no passado. Existe dentro desse grupo pessoas que estão chorando porque viam que a estrutura que estava sendo construída era em menor proporção que a do templo anterior. Só que eles só não estavam entendendo que o que era menor era somente a estrutura, porque a glória da segunda casa eles só não conseguiram entender que o que era menor era somente a estrutura do templo, porque a glória independe de estrutura. A glória independe de tamanho. A glória independe de quem é. A glória, quem manda é Ele. E quando Ele decide mandar uma glória maior, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada que impede de vir uma glória maior sobre a sua vida. Levante as suas mãos, porque eu quero declarar algo de Deus para a sua vida. Há uma glória maior de Deus descendo para a sua vida aqui nessa noite. Aí você pode estar pensando, Jonatas, a estrutura é menor. Meus pais, meus parentes foram maiores do que eu. Deus está dizendo, eu não estou preocupado com estrutura não, tá? Estou preocupado com o tamanho não, tá? Não estou preocupado se você tem diploma ou não. Eu não estou fazendo apologia aqui a você ficar despreocupado e acomodado sem estudar, sem avançar. Não. Eu não estou fazendo apologia aqui. O que eu estou dizendo é que Deus não se preocupa se tem ou se não tem. Se é ou se não é. Deus vê temor. Deus vê unidade. Deus vê altar. Deus vê celebração. Deus diz, a glória vai ser maior. Você não está entendendo essa palavra. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Deus olha dos céus. Está vendo temor. Bom, já tem um primeiro passo. Se prepare para você dar um pulo do seu lugar. Se prepare para você dar uma maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Se prepare. Comece a marchar onde você está. Comece a marchar, vai. Comece a marchar, isso. No mundo você dançava e não se preocupava com quem estava do seu lado. Isso. Comece a marchar, isso. Igreja do Senhor, comece a marchar. Isso. Deus olhou dos céus. Viu temor. Deus olhou dos céus. Viu unidade. Deus olhou dos céus. Viu altar. Deus olhou dos céus. Viu celebrando em meio à dor. Viu celebrando em meio aos destroços. Deus está dizendo, a glória será maior.
Levante a sua mão. Nós vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Eu vou dizer o que Deus viu em você. Sabe por quê? Porque a glória não somos nós quem produzimos. Então Deus não pode ver a glória. Deus derrama a glória. A glória não somos nós quem produzimos. A glória quem manda é Ele dos céus. Em você Ele vê temor. Se você não fizer esse ato profético, Deus vai te pegar onde você está. Deus viu temor em você. Deus viu unidade em você. Deus viu altar em você. Deus viu você celebrando em meio às dificuldades. Saia da sua cadeira. Deus está dizendo: eu estou mandando a glória. Eu estou mandando a glória. Sinta a glória dele aí. 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 Olha a glória de Deus tomando aí, ó. Olha a glória de Deus tomando. Olha a glória de Deus tomando. A glória vem dos céus. Não é você quem produz. Olha a glória. Olha a glória. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. Cadê os crentes que estão sentindo a glória de Deus? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Segura os instrumentos. Segura os instrumentos. Eu quero ver a glorificação daqueles que estão sentindo a glória. Cadê? Cadê a glorificação da igreja? A glorificação da igreja. Eu quero ver sua igreja glorificando. Há um peso de glória sobre esse lugar. Pena que aqueles que não conseguem ter a visão espiritual não conseguem ter dimensão da glória de Deus que está repousada sobre a sua cabeça. Nós vamos contar de 1 até 3. E a mesma glória que veio sobre a sua vida, a mesma glória que veio sobre a sua vida vai alcançar a sua casa. A mesma glória que veio sobre a sua vida vai alcançar a sua família. Eu quero ver a igreja junto comigo. Não é pra mim, tá? Não é pra mim, não. Se preocupa, não. Porque não sou eu que recebo a glória, não. A glória é de Deus. A glória é de Deus. O louvor é de Deus. A adoração é de Deus. É tudo dele. É tudo dele. É tudo dele. No 3. Quando você der o seu pulo, a glória do Senhor vai alcançar a tua família. A glória do Senhor vai alcançar a sua casa. A glória do Senhor vai alcançar seus parentes.
A glória do Senhor vai alcançar seus vizinhos. Você vai dar testemunho, tá? Você vai vir aqui dar testemunho que teu vizinho não conseguiu dormir. Que teu vizinho não conseguiu dormir. Tamanha glória de Deus. Tamanha glória de Deus. Vamos contar aqui. Eu vou dizer 1 e vocês vão dizer glória a Deus. Eu vou dizer 2 e vocês vão dizer glória a Deus. E no 3 vocês vão dizer glória a Deus. E a glória do Senhor vai alcançar. Recebe aí. 1, 2, 3. Levante suas mãos, por favor. Se você consegue ficar calado, tudo bem. Mas se o fogo está queimando, glorifique. Se a glória está descendo, glorifique. Se Deus encontrou em você temor, glorifique. Se Deus encontrou em você unidade, glorifique. Se o Senhor viu você erguer altar, glorifique. E se você conseguiu cantar nas horas das lutas, glorifique, porque nesta noite Ele tem glória para derramar sobre você. Que é bom é faragamanderabai. Orabashura badarabashure manakarabarabashura. Bababashura manarababashura. Olhe para cá.
O grande, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu, chama-se Billy Graham. E Billy Graham diz o seguinte: uma igreja de joelhos é mais poderoso do que um exército de pé. Eu quero convidar a igreja para dobrar os joelhos agora.